Oi, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo e dessa vez eu trago para vocês uma videoaula sobre entalpia, resolvendo questões de entalpia com a regra de 3. Bem simples, bem prático e com certeza com alguns cálculos, né? Quem não for bom de cálculo, não se preocupe, porque eu trago para vocês as soluções. Vai ser bem simples. Vamos começar a aula. Vamos continuar com aquela estratégia de só a minha voz aparecer durante a aula. Qualquer dúvida, vocês devem escrever nos comentários ou na nossa sala de aula virtual, ok? E se vocês gostarem da aula, deem um like e se inscrevam no meu canal. Vamos começar? Tô saindo, tô saindo, fui, tchau, pronto. Vamos começar a aula. Primeira questão. Bom, gente, é o seguinte. Meus alunos estão estudando termoquímica já há algum tempo. Meus alunos do estado de Alagoas. E eles estão resolvendo questões de entalpia, questões teóricas e questões de cálculo. Eu trago para vocês uma bateria agora de 5 questões de cálculo, onde a gente vai usar a estratégia da regra de 3 para poder resolver essas questões. Aqui eu coloco uma informação que vai servir para essas 3 questões. Aqui eu vou começar lendo, tal. Para as questões 1 a 3, considere as informações. Combustão completa do álcool comum é o nosso etanol. Olha ele aqui, C2H5OH. A combustão completa dele vai, olha só o sinal da entalpia, o ΔH, menos. Então, se aparece um menos, quer dizer que ele vai liberar, né? Está perdendo, está cedendo energia. E o valor da entalpia é de 1.373 kJ, né? KJ. Olha a outra informação que ele deu, a massa molar. Né? Isso aqui é importante, porque eu tenho agora aqui a massa em gramas por mol desse meu etanol. Então, o valor aqui em gramas é 46 gramas por mol. Tá? Esse mol elevado a menos 1 é a mesma coisa que 46 gramas por mol, tá? Sem problemas. Bom, para resolver as questões, eu vou dividir aqui o espaço. Vou colocar a primeira questão e vamos ler o que pede na primeira questão. Qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido? Espera aí, liberado ou absorvido? Não, né? Se o ΔH aqui é negativo, ele vai ser liberado. Então, eu já vou responder aqui colocando liberado. Vou ler de novo. Qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mol de C2H5OH? Então a dica aqui é 5 mol. Espera aí. Vamos interpretar a informação que veio na questão, né? Essa combustão completa do álcool. Aqui ele traz 1 mol de C2H5OH no estado líquido, mais 3 mol do gás oxigênio. Observe que gás, né, o G, estado gasoso, eles vão reagir, por isso a combustão. Né? O etanol reage com o oxigênio e vão produzir, ó, desse lado de cá, depois da flechinha, vão produzir 2 mols de CO2 gasoso. Aqui eu tenho gás carbônico,
mais 3 mols H2O, né? Olha só, estado gasoso. Então aqui eu tenho um vapor de água, ok? Que já está, inclusive, devidamente balanceada. Eu chamo a atenção para esses números aqui, que aparecem antes da fórmula, tá? Esses números indicam a quantidade de mol. Então aqui eu vou ter 1 mol do etanol, aqui eu vou ter 3 mols do O2, que é o gás oxigênio, aqui eu vou ter 2 mols do gás carbônico e aqui 3 mols do gás vapor d'água, né? Bom, essa informação é a seguinte, que 1 mol do etanol C2H5OH vai liberar 1.373 kJ. Na primeira questão, ele quer saber 5 mol libera quanto? 5 mol do etanol C2H5OH libera quanto? Observem que eu montei uma estrutura de regra de 3. Facinho de fazer, né? Então aqui a gente vai multiplicar meio pelos extremos. Vou mudar a cor para destacar que nós vamos multiplicar meio pelos extremos. Será 1x, 1 vezes x, que é igual a 5, que multiplica 1.373. Fácil, né? Então é só multiplicar por 5 e a resposta será 6.865 kJ. Pronto. Matamos aí a primeira questão. Vou mudar aqui e começar agora com a segunda. Segunda questão. Se ocorresse a formação de 1 mol de CO2 nessa reação aqui, tá? No lugar do 2 aparecesse 1. Qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido? De novo, aquela dúvida, né? Calor liberado ou absorvido? Mais uma vez, eu vou mostrar que o ΔH, a variação de entropia, é negativa. Portanto, o calor será liberado. Então, eu vou responder aqui que ele será liberado. E para entender a questão, eu vou dar uma dica. Como ele diminuiu a quantidade de mol do CO2, observe que aqui era 2 mols do CO2 e ele diminuiu a metade. Vamos ter que fazer isso para todas as substâncias envolvidas na equação. Ou seja, se era 2, vai passar a ser 1. Se era 3, vai passar a ser 1,5. Tá? E se era 1, vai passar a ser meio. Portanto, a nova equação será, no lugar de 1, eu vou colocar meio. C2H5OH no estado líquido. Mas, no lugar do 3, eu vou colocar a metade, que é 1,5. O2 no estado gasoso, que vai produzir, no lugar do 2, eu vou colocar apenas 1, como pede na questão. CO2, estado gasoso, mas no lugar do 3, eu vou colocar 1,5, é a metade. H2O no estado
gasoso. Portanto, para resolver esse problema, olha como é simples. Ficou claro que houve uma mudança na quantidade de mol, né? Portanto, se no início eu tinha 1 mol, vamos lá, para fazer a regra de 3. Se eu tinha 1 mol do C2H5OH liberando 1.373 kJ, eu agora vou ter só meio, a metade do mol do C2H5OH. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a X. Olha a regra de 3, novamente. E aí eu vou multiplicar e depois vou dividir. 1 vezes X é igual a X. E 1 meio vezes 1.373. A resposta será 686,5 kJ. Olha aí, espero que tenham entendido que é só multiplicar 1 meio vezes 1.373. Bom, resolvido a questão 2. Fácil, né? Vamos lá para a questão 3 agora. Eu vou mudar a cor novamente. Venha. Vamos lá. Muito bem. Terceiro. Aí eu vou fazer o terceiro aqui embaixo. Calcule a quantidade de calor liberado ou absorvido. Novamente, gente, é liberado, tá? Parece uma pegadinha. Na queima de 460 gramas do etanol, do C2H5OH. Bom, o que é que a gente sabe? Agora apareceu aqui a massa molar, né? Agora a gente vai usar essa informação, tá? 46 gramas por 1 mol. Ou seja, no início da equação eu tenho 1 mol, né? Então lá vai, ó. 1 mol do C2H5OH é a mesma coisa que 46 gramas vai estar liberando 1.373 kJ. Beleza. O que ele quer saber é a quantidade de calor liberado quando a massa for 460. Ó. Então eu vou colocar aqui embaixo. 460 gramas vai liberar quanto? Olha a regra de 3. Então lá vai eu mudar aqui a cor novamente. Eu já sei que eu vou multiplicar e depois vou dividir. Vai ser 46x, que é igual a 460 vezes 1.373. Aí eu já vou logo direto, tá? Eu vou multiplicar e depois dividir por 46. A resposta será 13.730 kJ. Aí, legal! E com isso, terminamos com essa primeira parte, né, do exercício. Respondemos aqui a primeira questão usando a regra de 3. Respondemos a segunda questão usando também a regra de 3 e o conceito, olha só, de balanceamento. Quando a gente muda a quantidade de mols de uma substância, é necessário mudar
da equação toda. E na terceira questão, a gente usou a massa molar oferecida aqui, fornecida aqui na questão, não é? Então a gente usou novamente a regra de 3, calculando através da massa molar. Pronto, resolvido. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vão lá nos comentários, tá? Ou na nossa sala de aula virtual. Continuando, agora vamos para a outra bateria, né? Outra etapa. Aqui eu tenho a questão 4 e a questão 5. Considere as equações a seguir e responda as questões 4 e 5. Então eu vou olhar aqui a primeira equação. Olha só, a primeira equação fala do gás metano CH4, que está no estado gasoso. Vai reagir, 2 mols de O2 do gás oxigênio, produz 2 mols do gás carbônico CO2 gasoso, tá? Mais, olha só, 2 mols de H2O no estado de vapor. Produz aqui, o vapor d'água. E com isso, olha só o ΔH, olha a variação da entropia, ele libera, olha o menos, ele libera 8,8 vezes 10 a segunda kJ por mol, né? No caso, ele diz aqui que por mol CH4, ou seja, 1 mol do CH4, que é o gás metano, libera 8,8 vezes 10 a segunda kJ. Pronto. Na outra equação eu tenho o lítio. E aqui é interessante, né? O lítio aqui, eu estou trazendo o número atômico e o número de massa. O lítio vai reagir com o hidrogênio e vai produzir 2 mols do átomo de hélio. Olha só. E aqui a sua variação de entalpia, menos de novo, quer dizer que ele libera, tá? 16,8 vezes 10 a oitava kJ. Isso para 1 mol do lítio. Bom, vamos lá. Ele traz também outra informação, né? A massa molar do CH4, que é 16. Então a gente vai usar esse 16 gramas em algum momento. Eu vou fazer aqui a divisão. Vamos começar pela quarta questão. Determine a quantidade de CH4 em mol. Ele quer saber quantos mols do CH4 é necessária para produzir 2,2 vezes 10 a segunda kJ. Tudo bem, vamos lá. 1 mol do CH4, olha só, libera 8,8 vezes 10 a segunda. Essa é a informação. Então eu faço 1 mol do CH4 vai liberar 8,8 vezes 10 a segunda kJ. Vocês estão observando que eu não estou colocando o sinal de menos, né? Não precisa. Uma vez que o sinal de menos ou o sinal de mais está indicando que vai haver um ganho ou uma perda. Nesse caso aqui, o menos, ele me diz que eu estou perdendo calor, estou ou liberando calor, ou cedendo calor. E o sinal de mais que aparece aqui nessa quarta questão diz que eu vou ganhar. Então, eu quero saber quantos mols de CH4, né, eu preciso para produzir 2,2 vezes 10 a segunda. É legal porque a potência é a mesma, né, nessa notação científica, aí fica fácil de resolver. Vamos usar meio pelos extremos. Novamente vou mudar a cor. Né, dessa vez eu vou usar o verde. Vamos usar aqui meios pelos extremos. Vamos multiplicar e dividir. Eu vou ter 8,8 vezes 10 a segunda vezes x, que é igual a 2,2 vezes 10 a segunda. E o x passa dividindo. 2,2 vezes 10 a segunda
eu vou dividir por 8,8 vezes 10 à segunda. Quando eu divido tudo, eu tenho como resposta final tchan, 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 0,25 mol. 0,25 mol. É só cortar, tá? 10 ao quadrado com 10 ao quadrado e eu divido 2,2 por 8,8. A resposta 0,25. Que beleza, né? Vamos lá, vamos continuar. Acredito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escrevam lá nos comentários no meu canal no YouTube ou na nossa sala de aula virtual. Bom, quinta questão. Qual massa de CH4 em gramas deve ser queimada? Então ele quer saber a massa do CH4 para se obter a mesma quantidade de energia liberada quando reagimos com 2 mol do lítio. Espera aí, eu não sei o valor dessa energia liberada dos 2 mol do lítio. Porque aqui o lítio tem 1 mol e só libera 16,8 vezes 10 à oitava. E na questão fala da energia liberada quando reagimos com 2 mol. Aí a gente precisa primeiro calcular essa energia, tá bom? Vamos calcular ela antes de tudo. Eu vou colocar aqui 1 mol do lítio ele vai liberar 16,8 vezes 10 à oitava quilojoule. E 2 mols? Libera quanto? Olha aí, gente. Regra de 3 de novo. Eu só preciso multiplicar por 2. Neste caso, x vai ser igual a 2 vezes esse valor. X vai ser igual a 33,6 vezes 10 à oitava kJ. Muito bem. Chegando nisso, eu vou usar essa informação na questão que ele pede. Tá? E aí, eu venho aqui, vou mudar a caneta, a corzinha, para indicar aqui a resposta do quinto. 1 mol do CH4 é a mesma coisa. Olha a massa dele aqui, 16 gramas. Olha a massa dele aqui. É a mesma coisa aqui, 16 gramas, né? E libera, olha só o ΔH aqui, e libera 8,8 vezes 10 a segunda quilojoule. Lembra que a questão 5 perguntou qual a massa do CH4? Então aqui no lugar, ó, embaixo do 16 gramas eu vou colocar X, que ele quer saber qual a massa. Mas a massa necessária para essa energia aqui, ó, dos 2 mols do lítio. Então eu vou colocar 33,6 vezes 10 à oitava kJ. Muito bem. Olha a regra de 3 aí. A gente vai multiplicar o 16 por 33,6 vezes 10 à oitava. E depois vai dividir, tá? Vamos montar aqui essa equação para ficar legal. X será 16 vezes 33,6 vezes 10 à oitava. E eu divido tudinho por 8,8 vezes 10 à segunda. E aí? Bora fazer esse cálculo? Façam aí no papel,
Tá? Eu quero que vocês usem mesmo o raciocínio matemático, multipliquem, dividam, porque a resposta final será 61,09 vezes 10 a sexta gramas. Ou eu vou colocar aproximadamente, né? Porque em algumas questões de vestibular ele traz o valor aproximado e arredondado. 61 e os 6 zerinhos. Olha só, 61 e eu coloco lá 6 zeros, eu não coloco na potência, já vou colocar logo os zeros. Ok, terminamos aqui. Olha aí, eu espero que ajude, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo, porque na nossa próxima aula eu vou dar continuidade, eu vou avançar o nosso assunto, tá? É aí, terminamos. Essa bateria de questões fala de regra de 3. Vocês estão vendo aqui que a gente montou a regra de 3. Calculamos, encontramos a resposta de 0,25 mol na quarta questão. E na quinta, a gente fez dois cálculos, né? Primeiro, calculamos a energia, a variação de entalpia para o dobro de mols do lítio. E depois usamos esse resultado para calcular a massa necessária do gás metano, né? Legal aí, gente? Agora, uma mágica. Eu vou aparecer bem no meio do vídeo. Olha só. Olha eu aqui. Eu vou ficar deste lado de cá, em cima mesmo do exercício. Vou me despedir de vocês. Estou encerrando esta aula. Espero que vocês tenham gostado. E deem um like aí, uma forcinha para o professor de vocês. Se inscrevam no meu canal. E até a próxima aula. Fui! Tchau, galera! Valeu!